Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que nós tenhamos um dia abençoado, com muita fé, esperança e otimismo. O Evangelho de hoje do Fonte Viva é o 33, erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças gerais. Ele ainda dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observemos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a declaração pura e simples para nós estarmos socorrendo, amparando o nosso irmão. Ele nos pede que a gente estenda a mão, que nós levantemos o nosso irmão, que a gente dê a luz, procure iluminar essa mente, esse coração desse irmão que muitas vezes está caído, está desorientado e desalentado. E ele nos coloca que o sermão é realmente um apelo sublime. Quando Jesus fez o sermão da montanha, é um apelo sublime, do qual ele não escapou, não foi dispensado, não prescindiu o próprio Cristo. Ele não dispensou. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte, ele multiplicou os pães para o povo faminto, restabelecendo-lhe o ânimo. Naquela passagem, ele não ficou só na palestra, só também nos pães. Ele tentou levar ânimo, fé, esperança para aqueles irmãos que estavam desalentados, sem uma perspectiva de vida. Nós, os que nos achamos mortos na ignorância, quando a gente se acha morto na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Está nos pedindo, no momento, quem já tem um pouquinho de entendimento, que nem coloca aqui, já temos as bênçãos de luz, desfrutamos um pouquinho do conhecimento do Evangelho do Pai, do que Ele nos trouxe, que a gente não fique só na palavra, que nós estendamos a mão, que nós socorremos esses irmãos que estão precisando. É imprescindível, quer dizer, é indispensável usar nossas mãos nas obras do bem, que nós não fiquemos parados, que de alguma maneira nossas mãos sirvam para estar trazendo socorro, bálsamo, auxílio para aquele irmão que está caído e está precisando de auxílio. Ele não dispensa ajuda nenhuma, que seja a palavra amiga, que seja uma luz, um entendimento, um clarear na mente daquela pessoa, mas que nós façamos alguma coisa, que a gente não fique parado, que sejamos irmãos, mas através do nosso socorro, do nosso amparo. Ele coloca esforço dos braços, significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo aqui na Terra, em vão nós vamos alinhar observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana.
além de levarmos o evangelho, o socorro, o amparo, nós temos que levar amparo através do nosso esforço, através das nossas mãos. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Então, quando a gente encontra um amigo, uma pessoa, um familiar, que ele está caído, ele está desanimado, ele está sem ânimo, sem perspectivas de vida, ele pede o quê? Que a gente leve a palavra do Cristo, mas que a gente não se esqueça que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição do Pedro, né? De Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Ele pede amparo, não só com a palavra, mas que a gente estenda as nossas mãos, o nosso trabalho, o nosso carinho. São tantas as lições que Jesus nos deixou, né? E muitas vezes a gente fecha os olhos e esquecemos que cada um de nós pode estar fazendo a diferença na vida de alguém, com mínimas coisas. Mas ele pede que a gente tenha esse despertamento, essa vontade de querer. A gente fala querer porque primeiro a gente precisa querer, fazer, ajudar, reergue esse irmão que está caído. Não deixe ele ali sofrendo. A gente tenta fazer a nossa parte, estende a mão, dá uma palavra de conforto, auxilia. É a nossa função. Dali para frente, esse irmão vai tentar fazer a parte dele. Aí ele vai decidir se ele quer o socorro, o amparo, a ajuda, ou se ele quer continuar, porque nós temos o livre-arbítrio. Jesus nos deixou isso. O Espiritismo nos trouxe essa consciência do livre-arbítrio, que nós escolhemos se queremos ou não, para onde a gente quer, é a nossa escolha. Isso a gente vê na educação de filhos. Não tem muitos pais que dão o exemplo, eles dão o conselho, eles ensinam o caminho do bem, eles ensinam o certo. Só que aí o filho vai crescendo, ele vai tendo as escolhas dele, muitas vezes por influência errada de amigos, de pessoas. Então aí a escolha é dele, se ele escuta mais o conselho do pai e da mãe, o que lhe foi passado, né, como valores, ou se ele prefere escutar o outro. A escolha é de cada um, é do espírito, livre-arbítrio, mas nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Depois a escolha é de cada um. Tem uma historinha do livro Para Refletir, que diz: tem pão velho? Faz uma pergunta, tem pão velho? Vou contar um fato corriqueiro que inesperadamente me trouxe uma grande lição de vida. Era um fim de tarde de sábado. Eu estava molhando o jardim da minha casa quando eu fui interpelada. Fui interrompida por um garotinho com pouco mais de 9 anos, dizendo: Dona, tem pão velho? Ele fez uma perguntinha, né? Uma pergunta. Essa coisa de pedir pão velho sempre me incomodou desde criança. Olhei para aquele menino tão nostálgico e aí eu perguntei: onde você mora? Depois do zoológico. Bem longe, hein? É, mas eu tenho que pedir as coisas para comer. Você não vai à escola? Não, minha mãe não pode comprar material escolar. E seu pai mora com vocês? Ele sumiu. E o papo foi seguindo, foi se desenrolando, até que eu disse: vou buscar o pão. Serve pão novo? Aí o menino respondeu: não precisa não. A senhora já conversou comigo, isso é suficiente. Esta resposta caiu em mim como um raio. Tive a sensação de ter absorvido toda a solidão e a falta de amor daquela criança, daquele menino de apenas 9 anos, já sem sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem escola e tão necessitado de um simples papo, de uma conversa amiga. Caros amigos, quantas lições podemos tirar dessa pequena resposta? Não precisa não.
A senhora já conversou comigo. Isso é suficiente. Que poder mágico tem o gesto de falar e ouvir com amor. Alguns anos já se passaram e continuam pedindo pão velho na minha casa e eu dando pão novo, mas procurando antes compartilhar o pão das pequenas conversas, o pão dos gestos que acolhem e promovem. Este pão de amor não fica velho, porque é fabricado no coração de quem acredita naquele que disse: eu sou o pão da vida. Verifique quantas pessoas talvez estejam esperando apenas uma palavra sua. São questionamentos, são coisas para a gente parar e pensar. O que Jesus está esperando de nós aqui neste momento? Eu estou de alguma maneira tentando erguer e ajudar quem está do meu lado? O que eu faço para trazer um pouco mais de alegria para quem está mais próximo de mim? Ou de repente para a nossa comunidade, a nossa sociedade no geral? Podemos sim fazer a diferença na vida de cada um. Basta querermos, basta termos dentro de nós essa vontade, esse despertamento de tentarmos ser um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem. Deus misericordioso está torcendo para que nós consigamos essa evolução, essa mudança interior. Mas volto a falar, para isso precisamos querer. Muitas vezes temos o entendimento, já escutamos a palavra do Cristo, mas ainda não assimilamos, não incorporamos ela dentro de nós. Então, que esse despertamento de tentarmos ser útil a alguém, a fazermos alguma coisa, seja um despertar a partir de hoje. Que cada um tente buscar isso dentro de si. E sabendo que Deus está sempre conosco, Jesus está sempre nos fortalecendo, nos amparando em cada ato e atitude que vamos fazer. Paz e luz a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. E assim nós vamos mandando muitos sentimentos de amor, de solidariedade, de luz a todos os nossos parentes, amigos, vizinhos, por um caso difícil que a gente possa conhecer, por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus, pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.